Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um de Papo com Valença, agora no canal Amplitude. E eu tenho a satisfação, a alegria de estar aqui com o Silvério Pessoa. Ele é cantor, violinista, pianista, né? Um grande ícone aí da nossa música. Tranquilo, tudo bem, vamos bater um papo aqui, rapaz. Seu novo trabalho, Silvério, Ela e o Amor, Vem Futuro, em parceria com o Ivan Santos. O que consiste nessa obra? Veja, eu fiz 12 anos de turnê pela Europa e fiz uma pausa agora por causa do meu mestrado, doutorado dos trabalhos com a educação. Mas na França eu produzi muito, tem um disco pré-produzido no sul da França, 10 canções que eu, mais dois músicos, Ricardo Fraga e Tiago Ruver, a gente guardou essas músicas, um estudo bem legal, gravamos lá. E uma delas foi exatamente essa canção, Ela e o Amor. O mercado hoje está muito diferente, hoje as coisas estão completamente diferentes. Eu acho que a gente vai chegar num momento que não vai se lançar mais discos, né? Já está sendo assim, né? Se lança canções, se lança música, né? Chamados singles. E aí o ano passado, tomou essa iniciativa de gravar duas canções pensadas desse disco, que está pré-produzido no sul da França. E uma delas foi Ela e o Amor, que é essa parceria com o Ivan, grande amigo, mora em Berlim, na Alemanha. E gravamos em abril, e em vez de só o single, optamos por fazer um videoclipe, unindo pessoas, unindo amigos, porque Tem um canibal lá, eu vi. Canibal, tem muita gente, né? Tem Canibal, tem Ronaldo Corrêa de Brito, tem Clarice, tem DJ, né? Felipe Machado, tem Marco Polo, né? Do Ave Sangria, que é meu amigo poeta. Várias pessoas que comungam com a mensagem da música. E é exatamente a esperança de um futuro com mais amor, não é? com uma mensagem de esperança que a gente acredita que foi bem contextualizado para esse momento de transição que o Brasil, não é, vem passando, né? Ninguém sabe até onde isso vai passar, ou seja, e a gente acredita que a música tem esse teor, essa mensagem. Então, todo mundo muito satisfeito, muita gente elogiando, teve uma direção muito boa, né? Leandro Alves fazendo a direção, Henrique na câmara, Mauro também nas câmeras, edição e produção da Lune Produções, Karina Ruga também na direção geral. Ou seja, foi uma maneira de, no fim do ano, a gente presentear as pessoas com uma mensagem oportuna. É uma nova tendência do seu trabalho? A gente pode esperar mais coisas nesse viés? Veja, eu acho que eu sou inclassificável. É uma música que é baixo, guitarra, bateria, não tem acordeon, não tem percussão, mas tem uma identidade pernambucana minha, não é? E isso, eu acho que isso eu consigo manter de uma forma muito espontânea, despretensiosa. Mas eu acho que esse disco, né, no caso, não sei se vai ser um disco ou se uma série de canções lançadas no stream, né? Tanto é que Ela e o Amor já está no Spotify, já está no SoundCloud, já está no iTunes e tudo, no Deezer. É um momento, né? Um momento que eu quis explorar mais a parte eletroacústica, mais guitarra, menos instrumentos, né, tradicionais, como no caso o acordeon. É uma música que se aproxima mais do pop, né, dessa pegada que eu gosto, que é do rock and roll, das experimentações. Então, as canções que compõem essa pré-produção, elas estão todas nessa linha. Inclusive tem parceria com Tibério Azul, tem parceria com China, tem parceria com Felipe Cato, lá de São Paulo, gaúcho, mora em São Paulo, com Clayton, né? Cordel de Fogo Encantado. É um disco de parcerias maravilhoso. Eu espero que aos poucos a gente vá soltando essas canções. Tem essa primeira, depois vem Caveira de Cavalo, que é uma música mais ferrenha, mais pessimista mesmo. Enquanto essa tem um otimismo, essa outra já está pré-produzida, já está pronta, mixada. E eu acho que a tendência é essa, é experimentar momentos. E o Cabeça Feita? É de 2015. Cabeça feita, exatamente. Você canta Jackson do Pandeiro. Isso. Inclusive eu fui lá no Hermilo
né? Um sarau para o Foi Jackson. fantástico, né? A forma como vocês organizaram. É, lindo, foi lindo. Qual a tua relação com o Jackson? Desde o início de minha carreira, desde que eu fundei, né, criei o Cascabulho, o Jackson do Pandeiro me acompanha, né? Sempre esteve no meu repertório, sempre. Mesmo nos meus shows mais autorais, eu seleciono algo do Jackson. E quando eu não canto o Jackson, ele está na minha interpretação, na minha performance, no meu jeito de cantar, né? É uma herança que eu tenho dele, muito explícita. E eu venho gravando o Jackson, né? Depois do disco do Cascabulho, na década de 1990, que foi em homenagem a ele, a gente já cantou Jackson do Pandeiro no disco. Um grande projeto foi o Micróbio do Frevo, foi um CD que virou show e que todo ano, na época carnavalesca, eu reinvento, recrio. Esse ano mesmo o Micróbio do Frevo, que é esse disco com uma parte do repertório carnavalesco de Jackson, nós já temos shows marcados. Então, assim, a música de Jackson junto com a música de Capiba, de Nelson Ferreira, de J. Miquiles, de Lula Queiroga. Então é isso, Jackson sempre esteve presente e culminou com o Cabeça Feita, que é um disco que eu canto só Jackson e que está aí há 2 anos na estrada. Lá com o Cascabulho, né? É aquela também, momento do Mangue Beat. Isso. Eu acho que era o Fome da Dor de Cabeça. Fome da Dor de Cabeça, o primeiro disco da banda. Foi isso aí. Qual o disco que mais marca pra você? Uma pergunta bem... Wagner, na boa, eu não tenho preferência por disco meu. Todos eles foram importantíssimos. O disco com o Cascabulho, com a formação original, que é esse único, né, o Fome da Dor de Cabeça, ele continua editado na Alemanha, tá, no mercado europeu. Mas depois eu lancei o Bate o Mancá, o Povo dos Canaviais, que foi uma reverência a um grande amigo meu, quase um pai, que foi Jacinto Silva. Um disco que marcou época, marcou um diálogo, né, da música do forró mesmo, do baião do coco, com a música pop, popular. O disco tem participação do Ataque Suicida, tem participação do Neilton, do Devote, tem participação de Lula Queiroga, de Ciba, de Benegão. É o único disco que tem uma narrativa de Lirinha, do Cordel de Fogo Encantado, cantando comigo. Ou seja, é um grupo Terra, né, de samba. O Jacinto trabalha comigo no disco, estava lá em todo o processo do disco. Foi uma homenagem, foi um disco composto, né, organizado, selecionado as músicas dele com ele. Então depois veio o Micróbio do Frevo, que é essa canção carnavalesca do Jackson, também um épico, um disco coletivo. Eu gosto muito de fazer um disco com muita gente convidada. Depois veio o projeto Ciclos, que é um disco mais pedagógico. Depois veio o No Grau e o Collectiu, são discos, né, relativamente novos, porque, né, estão aí no stream, pouca gente conhece. O Cabeça Elétrica, Coração Acústico. Depois veio os trabalhos no sul da França, né, o Forroxitane, que é inédito no Brasil, mas vocês encontram na internet. E o atual, Cabeça Feita. Teve o DVD, que eu gravei também no Teatro Santa Isabel, que é lindo, com o repertório do Cabeça Elétrica Coração Acústico. Então toda a minha trajetória, todos esses discos não são muitos, mas são muito significativos e eu gosto de todos. Ele tem um afeto, né, como se cada um fosse único. Antes do Cascabulho teve a banda Elfos. Foi. O grupo Elfos foi na época estudantil, dos festivais estudantis, Festival do Exuda, do Radier, projeto da Fundação Joaquim Nabuco, projeto Espaço Aberto. Foi o início de tudo, muito calcado na música de Bob Dylan, de Neil Young, Cat Stevens. Foi muito bacana, uma fase muito boa. O início de tudo foi o Elfos. O ambiente da produção cultural, da música, daquela época para cá, houve uma metamorfose? Você se sente à vontade da mesma forma? É fácil vender o produto da mesma maneira? Ou você encontra uma diferença hoje? Não, cara, veja, a minha geração é uma geração intermediária. A gente deixou o vinil e adotou o CD. Então eu faço essa transição. Tanto é que eu nunca gravei um LP. Na realidade eu gravei uma faixa do disco chamado Os Melhores do Espaço Aberto pela Fundação Joaquim Nabuco. Mas eu não gravei um vinil, né, um LP
dentro daquele mercado da época. Eu já inaugurei minha carreira com o CD. E agora, nesse novo momento, eu já também adotei a prática de, em vez de disco, lançar single. Mesmo isso não querendo dizer que depois você reúne tudo e materializa num CD. O CD ainda é um cartão, ainda é um invólucro. Mas eu já estou pegando essa nova fase. Eu também peguei uma fase de uma forte presença, né, de artistas na rádio, vinculada a gravadoras, e hoje esses artistas estão completamente órfãos de gravadora. Uns sumiram, outros estão aí ralando ainda, realizando shows ainda com base em repertório da década de 70, 80, porque não tem mais rádio, né? O jabá cada vez mais vai desaparecendo. O jabá agora fica só para sertanejo e os bregas, né? Os bregas, né, no mau sentido, né? Não o brega popular que a gente faz aqui. Sim. Mas o que existe ainda são esses jabás esporádicos, né? Eu também já sou de uma geração que adotou a internet, as redes sociais, embora eu não tenha criado um nicho, mas eu tenho uma veiculação muito significativa nas redes sociais. Então, assim, eu estou aí nessa metamorfose. O Ela e o Amor já bateu 26 mil visualizações. Bacana, né? Um percentual significativo, né? Para um músico independente, para um músico que tem projeto de autogestão, que não trabalha com uma música óbvia, né? Meu trabalho não é óbvio, eu vivo... É aquela coisa, né? No início, eu não tenho classificação. Não posso me considerar um forrozeiro, embora tenha um nome forró no braço, mas eu não posso me classificar um forrozeiro, como não sou um carnavalesco, como não sou do rock. Eu sou híbrido. A minha geração, praticamente, foi essa a lição que eu recebi de Jackson do Pandeiro, de Alceu Valença, né? Que fez combinações, de Carlos Fernando com Asas da América, né? De Marco Polo com Ave Sangria, de Lula Cortes. Então, assim, minha geração é essa, de ter um esteio, uma reverência, uma honestidade com a cultura popular, porque nós somos isso, né? Eu sou da zona da Mata Norte de Pernambuco, de Carpina, mas ao mesmo tempo nós somos das antenas, né? Das antenas que hoje virou Wi-Fi, Bluetooth. Então, assim, eu conheci o rock and roll, eu conheci a música eletrônica, eu conheci o rock progressivo, conheci a música de Minas, né? O Clube da Esquina. A sua mãe era professora de acordeão, né? Minha mãe era professora de acordeão. Então, assim, eu trago tudo isso e desago isso na música que eu faço. Então, só para terminar, tipo, o mercado, não é que o mercado tenha mudado. O mercado muda todo dia e você é convidado a também se ressignificar e se reinventar diariamente para poder continuar. Enfim, é isso. Mamãe era professora de acordeão, sim. Minha avó era uma frequentadora dos programas de rádio aqui na Recife, Pernambuco. E foi através de mamãe que eu praticamente tive minha iniciação musical. E aí você também está fazendo palestras, né? Vamos dizer assim, que são motivacionais. Né? Seria esse o termo? Veja, eu trabalho com formação docente, né? Não é assim, palestras e tal. Eu tenho muito medo de cair nesse negócio de autoajuda e tal. E não é isso. Eu tenho uma formação muito esforçada, muito séria na área de pedagogia, na Federal. Eu fiz gestão educacional na Federal, eu fiz orientação pedagógica. Eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia na FAFIRE. E eu apresento aulas shows na área de formação docente. São 1.000 educadores, 800 educadores reunidos através das secretarias e me convidam para falar sobre um tema. E eu desenvolvo esse tema normalmente vinculado ao currículo e à cultura popular. Normalmente levo um músico com um showcase, né? Violão, percussão. E aí eu canto e converso com os professores conteúdos didáticos, pedagógicos, significativos, porque eu sou apaixonado por educação. Fiz o mestrado e o doutorado em Ciências da Religião e tenho um vínculo muito próximo, muito afetuoso, afetivo com a Católica, com a Universidade Católica. Então é isso, eu procuro nessa atividade docente unir a arte, a cultura popular, a religiosidade popular e a música. Você cita muito também exemplos da sua vida, né? Nessas aulas shows. E você fala muito da sua mãe,
Você puxa muito, né, conceitos filosóficos, né? Exatamente. Minha mãe, como eu falei, minha mãe foi a responsável, né? Minha mãe me deu a vida, enfim. Na realidade, todos os meus trabalhos eu ofereço à minha mãe. Além de ter sido professora de acordeon, uma pessoa, uma guerreira. Minha avó também foi muito importante para mim. Mas eu tenho outras referências também super importantes. O Alceu Valença é muito importante na minha carreira. A referência que ele me deu de cruzamentos de gêneros e tal. O rock, o folk, alguma coisa assim com a música, né, com caboclinho, com forró, com frevo, essa coisa toda que o Alceu faz. É muito própria. Lenine, a forma que Lenine conduz a carreira dele, a forma que ele recria-se, é muito motivador, sim, né? Assim como o movimento Mangue, Chico Science Nação Zumbi, foi realmente uma porta profundamente assim, significativa para a música pernambucana, né? A autoestima, a referência a esses valores como Lia, como Mestre Salustiano, como Coco, né? Isso dialogado com o Afrobeat, isso foi fantástico. Então é um panorama aí que eu me inspiro para poder fazer minhas coisas. Sobre a sua presença de palco, como é que você consegue, assim como o Alceu, a Elba são um exemplo também, de manter a mesma energia, o mesmo vigor? É uma coisa que... Eu não sei te responder isso. O palco para mim eu aqui estou bem... É bem natural. Eu aqui sou tímido. No palco eu tenho uma catarse, enfim, é um xamã que está ali junto e tem toda uma relação com o público, com o que eu estou fazendo. É uma performance, enfim, espontânea. Não tem nada extra-palco que você utiliza para... É muito despretensioso, eu não tenho ninguém me coreografando, não tenho ninguém me dirigindo artisticamente. Às vezes, antes de algum espetáculo, dependendo de onde, Karina, que é minha esposa, minha sócia, minha parceira, ela diz, olha, eu acho que eu devia se movimentar mais nisso, mas é uma coisa muito espontânea. Então, eu acho que isso eu herdei dos brincantes. Eu herdei isso de Alceu, de Nóbrega, eu herdei isso de Joy Division, eu herdei isso de Robert Plant, do Led Zeppelin, que é uma referência, de Jenny Joplin, que o corpo fala, a expressão, do Chico Science, da movimentação. Né? É isso. Agora, só para a gente fechar, queria que você, fazendo um pouco o link a outra pergunta que eu fiz sobre a questão do momento, né, de vender, e sobre a política cultural. O que você acha que o governo tem feito, assim, né, em termos de gestão ao longo desse tempo? Se tiver momentos melhores ou se esse é um momento melhor? Qual a tua visão nessa área? Bom, minha visão nessa área, primeiro, é sempre otimista pela autonomia da música pernambucana. Tipo, independente da questão pública, né, não só em nível municipal, estadual e federal, os artistas pernambucanos, eles continuam. Tem um novo momento aí, um novo panorama genialíssimo. Isadora Mello, Igor de Carvalho, Almério, tem tanta gente bacana criando, se recriando, Aninha Martins, você vê o festival como o Festival Coquetel Molotov revelando, você tem Romero Ferro, você tem poetas, né, repentistas aí, idosos e continuam perambulando pelo sertão com suas cantorias. Você tem Lia, né, que continua aí, não é, fértil, né, musicalmente. Os maracatus, os grupos de samba, as bandas de pagode, de brega, de tudo, de rock and roll. Ou seja, nós conseguimos continuar o trabalho, independente de vínculo com gravadora, que isso não existe mais. Nós não estamos na programação das rádios que se estabelecem aqui. Nós não aparecemos, muito pouco aparecemos na televisão local, quiçá da nacional. Mas continuamos a trabalhar com música o ano todo. Eu acho que isso é uma atitude de resistência, de ocupação de espaços, né? A arte nunca foi tão importante como agora, como um canal de linguagem, de mensagem, de militância. Agora, quando você me pergunta por política cultural, eu diria a você, não tem política cultural. Não existe política cultural.
A gente tem secretarias, tem os departamentos que não é, se esforçam o máximo. Eu imagino um malabarismo da secretaria do município e do estado para dar conta do São João, do Natal, do Carnaval, contratação, pagamento do... Deve ser um malabarismo, mas proposta de gestão mesmo, de política cultural, a gente não tem. Né? Eu acho que a última política cultural que ficou, inclusive, até hoje, foi com o Roberto Peixe, na época do governo do Partido dos Trabalhadores, Prefeitura de João Paulo, essa redimensionalização, né, essa redimensão multicultural, do multiculturalismo, desse discurso, né, do multiculturalismo, e deu no que deu esse carnaval com os palcos descentralizados, que depois foi até decalcado por festas, né, mega festas como São João do Caruaru, que já descentralizou também, como de Campina Grande. Ou seja, a ideia do multiculturalismo, que é da convivência entre culturas diferentes e tal, chegou e ficou. Não é? Você vê o palco do Marco Zero, que são diversas bandas que se apresentam de diversos gêneros, você vê não é, os bairros que não é, a periferia não precisa sair do seu bairro para poder brincar, recebe músicos, artistas como Lenine, como Alceu Valença, como Elba, como Geraldo Azevedo, como Silvério Pessoa. Então, assim, isso para mim foi uma política cultural. E de lá para cá, tem. Eu acho que a Rádio Frei Caneca foi uma conquista. Eu acho que a Rádio Universitária também vive aí aos trancos e barrancos, tentando se consolidar. A gente não tem uma televisão também, sei lá, bem gerenciada, no quesito estatal, de uma programação local, com uma curadoria legal. E, enfim, resistência, entende? Mas política cultural, eu sinto muita falta de uma política ostensiva com relação às rádios que se estabelecem aqui, né, de ter um percentual de, olha, você vai se estabelecer aqui, rádio, então 50% da sua programação vai ser de execução do que se produz localmente. Isso é uma política cultural. Política cultural é você chegar no currículo escolar do ensino fundamental e médio e dizer assim, nós vamos estudar a biografia a partir de hoje de Capiba, de Alceu Valença, de Nelson Ferreira, de Moacir Santos, vamos aprender quem foram os cineastas que colocaram Pernambuco numa visibilidade internacional, vamos estudar os filmes de Kleber Mendonça Filho, de Lírio Ferreira, de Paulo Caldas, o cinema antigo que se fazia aqui do Super 8. Nós vamos estudar a obra de Luiz Gonzaga e cruzar isso com a literatura de Cordel, isso em língua portuguesa e matemática, em biografia, em biologia, em geografia. Ou seja, eu colocaria uma disciplina no currículo estadual e municipal chamada cultura popular, para que toda essa produção de multiplicar essa cultura tivesse visibilidade e tivesse multiplicação. Isso não vai ser feito por lei de incentivo, por CD que está acabando, não vai ser feito por televisão nem rádio local. Isso vai ser pela educação, pela mística, pelo fenômeno da educação. E a educação valorizando a identidade do aluno, ele se identificando no currículo. Né? O forró como identificador de um povo, o carnaval como identificador de um povo, a religiosidade popular como identificador de um povo. E isso é política cultural. Coloca uma pitadinha aí, o Ministério da Cultura. Não tem mais, né? Acabou. O prejuízo disso. Não tem nem o que falar. O prejuízo disso é a ausência de tudo isso que eu falei anteriormente. Uhum. Se já não tínhamos uma política cultural, não é, zelosa pelo patrimônio nacional, eu já estou colocando o Brasil, você imagine agora virando uma secretaria. É isso aí. Tá certo. Muito obrigado, Silvério. Falou! Beijão, galera. Obrigado, gente. Curte, se inscreve, compartilha. Não tem palavras, Silvério Pessoa.